Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Hoje é o dia 23 de fevereiro de 2023 e eu hoje queria muito falar convosco acerca de ataques satânicos. A nossa irmã Celeste, ela pôs um vídeo aí falando sobre isso e eu vou chegar lá e quero ver se ponho os vídeos antigos que eu já tinha posto aí dela no canal Atalaia, a Verdade Te Libertará. E também, claro, mais cedo ou mais tarde, eu vou chegar a este tal vídeo sobre ataques satânicos. E ela disse que os ataques vão ser tão fortes, que as pessoas vão poder ver com os seus olhos as entidades satânicas. E eu sei que, infelizmente, nós aprendemos nas igrejas, não sei se a tua igreja é uma destas, mas quase todas as igrejas ensinaram-nos que nós nunca seríamos tocados pelo inimigo. Nós sabemos que isso é falso. Temos o grande exemplo de Jó, que o diabo tocou nele, fez dele gato e sapato, como se costuma dizer, mas tudo com a autorização de Deus, com um propósito. Um dos propósitos é para que você se capacite, que você, mesmo sendo fiel a Deus, o diabo pode tocar em você, sim, se for da vontade do nosso Pai Celestial. E também eu vou mostrar aqui, segundo as Sagradas Escrituras, pelo menos dois exemplos. Um de Pedro, que era tão chegado a Cristo, Pedro, e o outro de Davi, que também foi usado por Satanás. Portanto, nós não só seremos atingidos por Satanás, segundo a vontade do nosso Pai Celestial, mas também às vezes podemos ser usados por Satanás. E claro que há consequências, você vai ver pelo menos na parte de Davi, porque estou lendo agora 1 de Crônicas, 2 de Crônicas, ainda estou em 1 de Crônicas, e o que eu vou falar sobre Davi encontra-se em 1 de Crônicas. Porque é assim, meus irmãos, nós somos soldados, nós temos que nos preparar para sabermos o que pode nos acontecer. Não quer dizer que você vai ser atacado, não quer dizer que vai ser atacado, não quer dizer que você vai ser induzido e usado pelo diabo. Mas ele pode sim, se Deus permitir. Por isso nós temos que nos preparar agora. A nossa irmã Celeste, ele disse que somente aqueles cristãos que jejuam, que oram, que vivem vidas santificadas, que vivem o que as Sagradas Escrituras diz, somente estes já que vão permanecer de pé. Você já imaginou o que é que vai acontecer? Porque há muitas pessoas nos dias de hoje que são raquíticos espirituais. Porquê? Porque a maioria das vezes é porque eles ouvem nas igrejas que os cristãos não vão ser atingidos pelo diabo. E então eles têm como que uma redoma de vidro, pensando, ele nunca me vai atacar. E assim o cristão não se prepara. E eu estou fazendo este vídeo especificamente para você se preparar. Porque a maneira que as dores de parto vão se intensificando, nós vamos ser cada vez mais atacados e nós temos que permanecer em pé. A palavra do Senhor diz que aquele que permanecer até ao fim, permanecer até ao fim, quer dizer aquele que ficar firme até ao fim. E então nós sabemos que, infelizmente, as coisas vão se intensificar e vão ficar cada vez mais fortes. Eu vou orar ao Altíssimo, vou buscar estas passagens bíblicas para que você possa ver e aprender com as Sagradas Escrituras, não é comigo, porque comigo, meus irmãos, eu canso em dizer que eu sou falha. Se bem que a cada dia eu tento me aperfeiçoar mais na palavra do Altíssimo, limpando a minha vida cada vez mais, me santificando cada vez mais, aprendendo das Sagradas Escrituras. O maior erro do cristão é depender de A, B e C para aprender as Sagradas Escrituras. Eu disse isso por causa, eu vi um missionário dizer isso assim. Eu digo isso por causa, há uma palavra muito forte que nos dias de hoje as pessoas usam, que é, não me julgues para não ser julgados. Não me julgues para não ser julgados. Mas a pessoa
quem está julgando, quando a pessoa está dizendo assim, olha, não faças aborto porque matar é crime. Ah, não me julgues para não ser julgados, não sabes o que eu passei muito com aquela homem, e agora eu fiquei grávida e vou ficar com aquela criança e nós vamos ficar ligados para o resto da vida. E a pessoa que é que faz? Acaba por fazer uma decisão que é matar a criança. No entanto, vem com aquela palavra, não me julgues para não ser julgados. As pessoas às vezes usam versículos das Sagradas Escrituras para a sua própria defesa. Pensem que vão nos enganar, mas quando nós dizemos isto é pecado, não é nós que estamos julgando você. É as Sagradas Escrituras. São elas que estão dizendo que é pecado. Nós só estamos transmitindo a você o que as Sagradas Escrituras dizem. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas, em vez de falarem com mansidão, falam com agressão e isto, meus irmãos, não ajuda. Não ajuda. Nada. Até há cristãos que afastam-se porque dizem, credo, my God, tu és uma pessoa cheia de rancor, estás-me dizendo isso e aquilo. No entanto, aquilo está nas Sagradas Escrituras, mas uma palavra, a mesma palavra pode ter duas consequências. Se a pessoa disser assim, por exemplo, já que eu mencionei o aborto, eu não quero fugir muito do tema, mas eu só terminar com isso assim, quando a pessoa, por exemplo, quando a pessoa está com ideias de fazer um aborto, alguém pode dizer a ela, não faças isso, se fizeres isso vais para o inferno, e porque Deus, Deus condena quem faz um ato destes, e estás matando o inocente, e a pessoa fica, às vezes até fica mais contra a pessoa que o está alertando. No entanto, você pode dizer assim, não faças isso, Deus te ama, Deus não quer que as pessoas vão para o inferno. A palavra do Senhor diz que o inferno foi feito para os anjos, para o diabo e os seus anjos. Mas as pessoas teimam em pecar, por isso vão para lá. E então você pode dizer assim, lembra que essa criança pode trazer muitas alegrias, não queiras destruir a tua ida para o céu por causa disso, coisas assim mais suaves que as pessoas podem comer espiritualmente, mais, mais suaves, tanto na boca como no estômago. E isto vai para o espírito e então de certeza que a pessoa pode até ser tocada e acabar por não fazer este ato. E vejo uma coisa, os irmãos, hoje em dia há tanta gente a fazer isso. Tantas mulheres, tantas jovens, até crianças, a cometerem abortos. E o que mais me custa é que eu vejo às vezes mães que são cristãos e que incentivem as filhas a fazerem isso. Ai, querida, olha, sabes de uma coisa, aconteceu, mas tu és muito novinha, também não é grandes coisas, a melhor coisa que tu fazes mesmo é fazer o aborto. Deus perdoa, Deus te ama, Deus perdoa. Estas mães, você tem um grande pecado, sangue inocente nas tuas mãos. Se você está incentivando a tua filha a fazer um ato destes, de atrocidade. Vê orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, eu te dou graças pelo tempo que eu passo na tua palavra, Senhor. Eu te dou graças por essas pessoas que tiraram tempo das suas vidas para ouvir este vídeo, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa tocar nos seus espíritos e convencê-los, Pai Santo, Senhor, para que eles possam voltar-se dos seus pecados, abandonar os pecados, Pai Santo, e correr para ti, Senhor. Começar a viver vidas santificadas. Grandes lutas vão vir espiritualmente, Senhor, Pai Santo. Prepara-nos e ajuda-nos, Pai Santo, Senhor. Porque nós sozinhos não podemos vencer, mas contigo somos mais do que vencedores, Pai Santo, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Graças te dei por tudo. Abençoa todas as pessoas que estão a ver este vídeo. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ok, meus irmãos, vamos então ver aqui algumas passagens bíblicas que confirmam exatamente estes ataques, que pessoas tão chegadas a Deus foram atacadas, induzidas, usadas por Satanás. Ok, uma delas é Simão, Pedro. Vejam só, meus irmãos, diz aqui assim, em Lucas 22, 31 e 35, diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, presta atenção, irmãos, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O que eu quero dizer, e o que eu disse no princípio, é que o diabo pode fazer algo com a pessoa, Pedro e os outros também, os outros discípulos, pode fazer se Deus permitir. E então diz aqui assim, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha, e depois o Pedro,
diz uma palavra que mais a gente diz isto hoje, tanta vez. Eu nunca vou negar o meu Senhor, pode-me acontecer isso ou aquilo, ou aquilo, não vou negar, não vou. Meus irmãos, mas quando chega a hora, nós não sabemos como é que vamos reagir. Você nunca teve uma situação em que você disse assim, se me acontecesse isso, eu fazia isso, fazia, dizia, etc, etc. Chega-se à altura, nós agimos totalmente diferentes, porque nós não sabemos como é que vamos, nós nunca sabemos como é que vamos reagir a certas situações. Pedro ali estava um gigante na fé, ao lado de Cristo, disse assim a ele, e ele disse, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até à prisão, até à morte. Mas ele disse, digo-te Pedro, que não cantará hoje, não é amanhã, não é para o ano, porque muitas vezes nós dizemos assim, eu hoje estou como um gigante na fé, e se me acontecesse isso, se me acontecesse aquilo, eu nunca negava o Senhor, e depois passa-se os anos, a fé vai esmorecendo, às vezes coisas da vida fazem com que a gente fique com a nossa fé mais pequenina, ela diminua, e depois com o passar do tempo a nossa fé já não é tão grande, como naquele dia que nós dissemos, eu hoje estou pronta para tudo, acontecem as coisas e nós agimos totalmente diferente. Não, meus irmãos, ali o nosso Pai, o nosso Salvador, disse a ele assim, e ele disse, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até à morte. Mas ele disse, Pedro, digo-te Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negues que me conheces. Oh my God. Isso devia de ser uma palavra que deve ter cortado o coração de Pedro ou Simão. Porquê? Porque nós não sabemos quem nós somos na realidade, mas o nosso Pai Celestial e o seu Filho amado, eles sabem, porque eles são onipresentes, onipotentes onipresentes, onipotentes e oniscientes, e eles sabem tudo. E então ali Yeshua HaMashiach, o Cristo de Nazaré, estava revelando a Pedro a condição da situação dele quando viesse um aperto, porque isso é um aperto apertos que vêm à nossa vida, e às vezes eu digo assim, estes apertos vêm para que a gente veja o sumo que temos dentro de nós, porque a oliveira, ela é espremida, como é que é dizer, azeitona, ela é espremida e ela o que é que dá? Azeite. A laranja é espremida, o que é que dá? Sumo de laranja. Mas muitas vezes muitos cristãos dizem que são cristãos, mas quando são espremidos, eles dizem que são trigo, mas quando são moídos, sai joio, que não serve para nada, meus irmãos. Então ali, Pedro sabia que o que Cristo estava dizendo a ele era exatamente o que ia acontecer com ele quando o galo cantasse. E diz que ele ficou muito entristecido. Aqui não há margem de dúvida que o diabo anda atrás daqueles que são fiéis ao nosso Pai Celestial. Eu não estou falando dos infiéis, porque os infiéis, meus irmãos, e até mesmo aqueles que não são muito chegados a Cristo, estes, ainda há aqueles que são raquíticos na fé, como eu estou dizendo, e pensam que são gigantes. Há pessoas eu conheço pessoas que raramente vão à igreja, nunca leem a Bíblia, sabem 2 ou 3 versículos para se defenderem. No entanto, essas próprias pessoas dizem e estão no pecado e acham que são especiais perante Deus. Vamos ver então aqui, a 1 Crônicas 21 diz assim, então Satanás se levantou contra Israel, presta atenção irmãos, contra Israel, e incitou Davi a numerar Israel. Satanás se levantou contra Israel, mas incitou Davi a numerar Israel. O que é que quer dizer incitou? Vamos ver aqui no dicionário. Incitou quer dizer dar incentivo, coragem, a levar alguém para fazer ou levar a efeito alguma coisa. Portanto, Satanás incentivou, usou Davi para fazer a contagem. E aqui há outras palavras, diz encorajar, incentivar, induzir, etc. Portanto, fazer surgir ou aumentar um sentimento ou uma reação. Vocês estão compreendendo? Diz aqui que Satanás incitou, convenceu, levou Davi a numerar Israel. Vocês vão ver as consequências que isso trouxe ao povo, a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, ide,
numerai Israel, desde Berseba até Dan. Trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto quanto é. Porventura é meu rei. Não são todos servos de meu Senhor? Porque procura isso, o meu Senhor? Porque seria isso causa de delito contra Israel. Porém a palavra do rei prevaleceu. Não, tu vais lá e tu vais numerar o povo. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi, irmãos, presta atenção, Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, portanto homens daqueles assim guerreiros, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Joabe devia ser um dos seus comandantes, uma das pessoas de confiança de Davi. E quando Davi disse aquilo, Joabe entendeu que aquilo não era de Deus, que aquilo era uma coisa abominável. E ele então não contou as tribos de Levi e Benjamim, não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável. E este negócio também pareceu mau aos olhos de Deus. Por isso feriu a Israel. Vejam só, Davi foi induzido, incentivado, usado por Satanás para fazer aquela contagem. Mas veja quem foi que sofreu maior consequência. Diz, este negócio também pareceu mau aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Isso quer dizer, mas aqui podemos aprender uma grande lição, e podia fazer um vídeo somente disso aqui. Isso quer dizer que quando nós tomamos decisões que não é segundo as Sagradas Escrituras, e Davi era um homem de Deus, tinha um coração segundo o coração de Deus, como é que isso aconteceu? Como é que isto aconteceu? Por isto este vídeo hoje é para te incentivar que mesmo que você seja uma pessoa chegada a Deus, mesmo que o nosso Pai Celestial te reconheça como filho, você pode ser induzido por Satanás a fazer coisas que desagradam muito a Deus, e isto traz grandes consequências. Diz assim: e este negócio também pareceu mau aos olhos de Deus, por isso feriu Israel. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei. Ele aqui, quando ele viu que Deus feriu a Israel, e vocês vão ver quantos homens morreram. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora, ser servido, tirar a iniquidade do teu servo. Está falando de Davi, tira a minha iniquidade, porque procedi loucamente. Claro que todos os incentivos, todas as, Davi foi induzido, todos os induzimentos que vêm do diabo, não pode ser coisa boa. Falou, pois, o Senhor a Gade. O Senhor já não está falando com Davi, o Senhor agora está falando com Gade, o vidente de Davi. Vidente também é o profeta. Porque um profeta o que é? Nada mais, nada menos do que um homem que vê algo que Deus lhe está mostrando. Por isso é vidente, e eu já tenho um vídeo aí falando sobre vidente. Claro que nos dias de hoje há os videntes de Deus e há os videntes do diabo, porque o diabo também tem sabedoria. Não tem toda a sabedoria, mas também tem sabedoria. Falei, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e fala a Davi. Quer dizer, aí, a partir daí, o Senhor já não estava falando com Davi. O Senhor estava falando com Gade. E também o Senhor mandou também, nós vamos ver depois, o Senhor mandou também o profeta Natan para falar com Davi. Quer dizer, outra coisa que nós podemos aprender nestas passagens é que mesmo que você seja chegado a Deus, nem sempre Deus fala contigo. Às vezes Deus usa outra pessoa para te trazer uma mensagem. E muitas vezes as pessoas não aceitam. Umas vezes não aceitam porque acham, eu estou tão chegada a Deus, eu oro tanto, eu vou para a igreja, porque é outra pessoa que vai me trazer uma mensagem e não é Deus que vai me trazer a mensagem a mim. Porque Deus tem os seus caminhos, os seus propósitos, porque Ele é que manda, Ele é que está no comando, e Ele sabe a melhor maneira de chegar ao teu coração e ao meu. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, vejam só, por causa de Davi ser induzido pelo diabo, e ter deixado-se cair naquela indução, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe-me delas para que eu te faça.
E Gad veio a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 anos de fome, que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance, que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou, portanto a Deus. Oh, meus irmãos, vocês já viram as consequências graves que como é que é dizer, um pensamento vindo do diabo e que nós damos ouvidos a ele, o que é que pode fazer? Então, então disse Davi a Gad, estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Olha, Davi estava dizendo, olha, que caia sobre mim, mas caia sobre quem? Sobre o povo de Israel. Meus queridos irmãos, olha, eu canso em dizer isso, se nós passássemos tempo nas Sagradas Escrituras, em vez de darmos ouvidos a B e C, nós íamos aprender tanto. Há uma coisa aí, é que muitas pessoas não gostam nem ao menos de ler o Velho Testamento, gostam de ler João, Mateus, Lucas, Marcos, Atos, aquele bocadinho ali, Apocalipse, nem pensar que aquilo traz muita desgraça, e o Velho Testamento também não. Se vocês soubessem o crescimento espiritual, se vocês começassem a pegar num livro e ler-se do princípio ao fim, meditar, olha, tem vezes, o Espírito Santo é a minha testemunha, tem vezes que eu estou lendo as Sagradas Escrituras, e às vezes estou lendo e o meu juízo já está no outro lado, que eu tenho a certeza que isso acontece com todas as pessoas. E é quando eu faço isso, eu estou-me vendo pondo um trabalho. Não, Lúcia Almeida, tu não vais pensar em coisas, tu vais a voltar para trás, e eu torno através de 2, 3 versículos antes, começo a ler para entender. E quando você ler, tente não memorizar, visualizar as coisas. Diz então assim, e Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Aqui arrependeu-se, eu gosto de frisar isso porque a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que se arrependa, mas em algumas passagens Deus se arrependeu, em Gênesis diz Deus se arrependeu de ter feito o homem, etc. Este arrependimento não tem nada a ver com pecado, porque há arrependimento que não tem nada a ver com pecado. Por exemplo, eu usei esta blusa hoje, estou usando esta blusa hoje, e levo a blusa para fora, vou sair, e depois lá fora e digo, eu estou arrependida de ter trazido esta blusa porque ela é fresquinha, que me está tão de frio, eu devia ter trazido uma blusa mais quente. Neste arrependimento, não tem pecado aí. Da mesma maneira que Deus arrependeu-se, não foi pelos seus pecados, ele arrependeu-se porque ele ia fazer um mal, e ele arrependeu-se e não fez. E disse ao anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembaiada em sua mão, estendida contra Israel. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus, não sou eu que disse que se contasse o povo? Ele está dizendo assim, não fui eu que quis contar o povo. E eu mesmo sou eu que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram, está se referindo ao povo, estou toda arrepiada, ao povo de Israel. Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gad que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subi, pois, Davi, conforme a palavra de Gad, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo. E esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã e disse Davi, sai à eira, e se prostrou perante o rosto de Davi, etc. E depois ele ali quis fazer um altar para o Senhor. Mas até aqui, a palavra do Senhor, até aqui eu acho que você já está com uma mente bem clara de que, infelizmente, o diabo pode sim induzir as pessoas
O diabo está sempre atrás da pessoa para lhe destruir. Aliás, tem aqui um versículo nas Sagradas Escrituras, aqui, 1 de Pedro 5:8, que diz assim: sede sóbrios, vigiar. Essa palavra ela é tão pequenina, mas ela é tão forte. Vigiar. O problema é que muitas pessoas não vigiam. Vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E, infelizmente, muitas vezes eles conseguem, porque as pessoas às vezes, isso não pode ser de Deus, Deus está me mandando fazer isso, não pode ser de Deus, não pode ser de Deus. E muitas vezes nós acabamos fazendo a vontade do diabo, sendo induzidos pelo diabo, mas que o diabo anda sempre atrás de nós, como Yeshua disse: Pedro, Simão, Simão, o diabo anda querendo, como é que diz aqui? Cirandar. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar assim, portanto, a gente põe aquilo que é peneirar. O diabo realmente quer nos destruir. O diabo, infelizmente, pode nos usar. E se nós não estivermos bem firmes na rocha, nós vamos ser levados como uma pena durante um dia de vento. E as consequências são muito graves. Isso foi exatamente o que você aprendeu neste estudo bíblico. Quero agradecer a vossa audiência. Se você puder, compartilhe este vídeo. Se você não está inscrito, por favor, inscreva-se, porque muitos estudos bíblicos como este vão vir um atrás do outro. Para a honra e glória do nosso Pai Celestial e para que você cresça espiritualmente. Porque há uma batalha sem margem de dúvida aí fora, uma batalha espiritual que os nossos olhos não veem, porque ela não é física, ela é espiritual. E estar de mãos dadas com o nosso Pai Celestial, e estar em santidade, às vezes não é o suficiente, como nós podemos acabar de ver aqui. Que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.